Pega a sua Bíblia. Já faz um tempo que nós não fazemos essa oração juntos. Seja eletrônico, seja de papel. É uma oração que nós fazemos juntos, né? Diga comigo, repita comigo. Eu creio na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Eu vou ouvir o que ela diz. Eu vou obedecer aos seus ensinos. Em nome de Jesus. Amém. Além dos nossos visitantes, eu queria que você se alegrasse comigo, porque a Neia e a Cláudia... Cadê a Neia e a Cláudia? Mudaram para esse lado aqui, né? Estavam aqui ainda há pouco, né, Neia? Neia e a Cláudia, depois de um longo inverno, estão aqui conosco, visitando, né? Então nós vamos amarrar vocês e não vão sair mais. Amém? Muito bom ter vocês aqui conosco de volta nesse dia. A palavra de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo número 1 até o versículo 10. Vai estar na nossa tela agora no início, quando eu estiver lendo, mas eu quero encorajar você a abrir a Bíblia, de papel ou eletrônica, mantê-la aberta e fazer anotações, colocar informações aí para que Deus possa, não só aqui nesse horário, mas mais tarde também, no seu coração e fundo na explicação. Mas Lucas, assentado mesmo como estamos, capítulo 19, a partir do versículo 1. Você já achou? Diga amém. Alguém que não achou ainda, que diz que precisa um pouquinho mais de tempo? Estamos bem, né? Então, assentados mesmo como estamos. Lucas 19, de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pai, mais uma vez eu oro, Senhor, que assim como o Senhor impressionou no meu coração, impressione no coração, as mentes e corações de cada um que está presente aqui e aqueles que estão nos acompanhando pela internet, Senhor. Fala conosco, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. O verso começa dizendo logo de saída, né, que Jesus entrou em Jericó. Jericó é conhecido para nós como o lugar onde os israelitas, quando eles entraram na terra de Canaã, lembra das muralhas de Jericó? Então, se você olhar lá no mapa, é uma entrada à terra de Canaã, a todo lugar onde nós entendemos que a Palestina, a nação de Israel, está. Agora, Jesus esteve conosco desde que ele veio e habitou entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus esteve conosco um total de 33 anos, sendo que 3 dos seus últimos anos ele passou ministrando. Até os 30 anos ele estava com a família, ali nós sabemos um pouco a respeito dele, mas ele não estava indo de cidade em cidade, nem ao templo, nada disso. Mas a partir da idade de 30 anos, depois daquele momento com João o Batista, ele começou o ministério. Agora era todos os dias, toda hora, 24/7, sem parar. E a pergunta que eu tenho para vocês, para colocarmos em contexto, é: quando ele chega a Jericó, a entrada ali daquela parte da nação de Israel,
Que período do seu ministério? Foram 3 anos. Foi no início do seu ministério? Foi no meio do seu ministério? Ou foi no final do seu ministério? Esse lado aqui direito, essas 2 colunas. Que período foi esse do ministério de Jesus, que esse evento está acontecendo? Início, meio ou fim? Ajudem ele aqui nesse lugar, menos a dona Junéia. Que é isso? Início, meio ou fim? Meio? Então são safe, né? Que período foi esse? Me ajudem aqui, esse lado aqui do presbítero Henrique. Quando é que foi? No final, alguém ajudou aqui? No final. Agora, foi final assim do último ano ou no finalzinho em cima? Gente, tomem posse disso aqui para colocar em contexto. 1 semana antes dele ser crucificado, morto, sepultado, ressurreto 3 dias depois. Lá em cima. Logo antes desse capítulo 19, no capítulo 18, há um outro encontro assim extraordinário. Aqui fala que Jesus já havia chegado a Jericó, ele estava atravessando, já estava dentro da cidade. O outro foi quando Jesus chegou na cidade. Qual foi esse o grande encontro de Jesus com outro indivíduo? Não sabemos o nome, aqui nós sabemos que foi Zaqueu. No capítulo 18, quem foi esse outro grande encontro que Jesus teve ali em Jericó? Foi com o... Acho que vamos ter que voltar à escola dominical, não é isso? Foi do cego Bartimeu, lembra-se disso? Ele estava ali à beira da estrada e ele gritava, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que a multidão fazia com ele? Cala a boca, deixa quieto, Jesus está ocupado, tem muita gente. Ele parou, ele ouviu a multidão e ficou quietinho, não foi isso? De jeito nenhum. Ele gritou ainda mais alto. O que foi que Jesus fez? Manda alguém lá parar, fechar a boca desse cego. Foi isso que ele fez? O que Jesus fez? Mandou chamá-lo. Aí agora mudaram, né? Ele está chamando, ele parou, está chamando você. E eles vão lá, levam o cego, né? E ele chega lá, Jesus pergunta, o que é que você quer que eu te faça? Senhor, que eu quero ver. O que é que Jesus fez? Tua fé te salvou. Ele foi curado ali naquele momento. E aqui Jesus está encontrando um outro indivíduo. Esse indivíduo, agora nós sabemos o nome dele, Zaqueu. Mas no versículo 3, se você captou, fala assim, Zaqueu, o que mais? Queria ver Jesus. Eu queria que você entendesse algumas lições daqui. Há muito nesse texto. Esse é um texto bastante conhecido, mas há muita coisa importante aqui. Havia um querer. Agora, quando eu tenho um querer, quando você tem um querer, onde que ele acontece? Ele acontece na minha mente, nas minhas mãos, nos meus braços. Onde é que o querer se manifesta? Havia um querer. Ele havia ouvido falar de Jesus, igual o cego, que não via, mas ouviu falar e falaram para ele, Jesus está passando. Alguma coisa nele o impulsionou. E aqui nesse coração de Zaqueu, ainda não convertido, houve assim um calor, um sentimento, um desejo. Mesmo não sabendo como, de que maneira, o que seria acontecer, um desejo de ver a Jesus. Eu queria que você tomasse nota dessa verdade. É que antes mesmo de nós abrirmos os nossos lábios, antes de nós crermos no coração que Jesus é Senhor, é o nosso Deus quem coloca em nós esse desejo, Ele nos atrai para Ele. Lá em Efésios capítulo 2, logo no primeiro versículo, fala assim, nós estamos mortos nos nossos pecados e transgressões. E ele continua dizendo quão terrível era aquela condição. Aí no versículo 4 fala assim, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos deu vida. E aí nós, em Cristo Jesus, e aí nós podemos agora receber, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Eu queria que você tomasse posse, é que quando a nossa vida está prestes a ser mudada, começa com um sentimento que Deus põe, um anseio que Deus põe em nossos corações. Então eu oro para que você hoje não ignore isso. Se o Senhor está colocando esse calor, esse desejo, esse anseio bom, de um encontro com Jesus,
não só pela primeira vez, mas talvez em áreas da nossa vida que demandam uma entrega completa. Não ignore quem colocou isso em você, esse desejo, esse anseio, aqui presente, ou em casa, onde você estiver vendo. Não ignore isso, porque é o Senhor quem coloca esse sentimento, esse desejo. Eu quero ver Jesus. Nós cantamos ainda há pouco da mulher samaritana. Esse desejo que quero saciar. Eu quero essa água viva. Senhor, dá-me essa água viva. Então, é esse anseio que Deus coloca no coração. Creio que é importante nós captarmos isso. Também, como eu disse, a última semana, não adie essa resposta ao Senhor. Não adie marcar o seu encontro com o Senhor. Não adie o ouvir a voz do Senhor. Seria tão bom se nós pudéssemos dizer, ok, nós vamos viver X anos, vamos fazer isso, daquilo, lá, naquele dia, lá no final, o que seja. Nós não temos controle de nada da nossa vida. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos em nenhum momento. Nada. Por causa da minha juventude, eu tenho preparado vários documentos, né? Está tudo em ordem. Todas as minhas senhas, todos os meus user IDs, colocar tudo em papel. Já fiz tudo isso, coloquei tudo para a família. Em caso alguma coisa me aconteça, aqui você tem o acesso a isso, aquilo, tudo mais. Né? Uma coisa simples. Seguro de vida e tudo mais. Ontem à noite eu estava deitado lá, eu estava pensando aqui sobre a questão de urgência, né? E de repente eu estava deitado, não falei nada, mas um pensamento me veio à cabeça. E tem um investimento que está me faltando um documento. Eles disseram o seguinte, nós já temos sua informação direitinho, está tudo bem, está tudo certo, mas você precisa colocar uma autorização para os seus beneficiários. E eu já tenho esse papel, já tem uns 3 meses, eu preciso conversar com vocês. E todo dia eu falo o seguinte, amanhã eu vou preencher esse papel. Amanhã eu vou preencher. E ontem à noite, do nada, veio aquele pensamento, eu falei, gente, e se eu não abrir os olhos amanhã de manhã? Que dor de cabeça isso vai acontecer. Então eu falei, hoje eu preciso terminar, preencher aquele papel, assinar, uma coisa simples. Mas a gente fica adiando. Você pode adiar até papel, às vezes dá outro jeito, não é isso? Mas não adie o seu acerto de contas com o Senhor Deus. Uma transformação profunda, de primeira vez, ou a transformação de alguém que talvez já andando com Ele, mas tem ficado relutando de se entregar, de totalmente estar entregue a Ele completamente. Então vê a urgência. Se Zaqueu não tivesse tomado proveito daquele encontro, ele não teria vida eterna, não teria tido esse encontro com Jesus. Ele sentiu o desejo e ele fez alguma coisa a respeito. Agora, o que é que nós aprendemos também no texto? É que quando ele resolveu, e provavelmente quando você resolver, muitos obstáculos vão acontecer. Muitos obstáculos. O primeiro obstáculo que ele encontrou, podia colocar nessa ordem, foi que ele tinha um problema, não é? Ele era uma pessoa muito alta, não é isso? Ele era uma pessoa de baixa estatura. Nós não sabemos exatamente, a Bíblia não fala qual a sua altura. Os estudiosos dizem que o Oriente Médio daquela época, a média da estatura em inches, né, em polegadas, né, era 5,5. Okay? Eu sou 5,6, então eu era um pouquinho mais alto lá entre eles, né? Mas provavelmente ele tinha talvez 5 ou 4,9 de altura, que é bem baixinho, né? Vocês já ouviram, já assistiram esse artista, já está com idade, né? Danny DeVito, ele faz muito comerciais, sabe quem é? Um baixinho assim, engraçado e tudo mais. Imagina daquela altura, né? Perto do Schwarzenegger, né? Tão alto. Mas essa é a ideia, era baixinho. Então ele tinha uma dificuldade, qual era? Que as pessoas eram muita multidão e ele não ia conseguir alcançar e ver Jesus, né? Primeiro obstáculo, pequena estatura. Mas havia um outro obstáculo. O texto falou também que ele era o quê? Não era republicano, não, né? Nem democrata, não era essa a questão. Ele era um publicano. E publicano era o quem? Coletor de impostos. Se tiver algum coletor de impostos aqui do IRS dos Estados Unidos, nós gostamos de você. Você é diferente, né? Mas os coletores de impostos da época era por leilão. Eles aplicavam.
E quem desse o maior, lá, o maior quantidade, né, recebia do Império Romano a autoridade para abrir lá o seu escritório de coletar impostos. Eles faziam um investimento. Então Zaqueu veio e fez um investimento. Fez um lançamento, né, um lance e ganhou. E como ele era chefe, quer dizer que ele era chefe de várias agências de coletar impostos. Tinha gente que trabalhavam para ele. Agora, o Império Romano, ele dava a eles o direito de dizer o seguinte: olha, nós vamos cobrar de impostos por pessoa $100. O que você cobrar acima de $100 é o seu salário. E eles eram muito desonestos, corruptos. E por causa disso, e além do fato de que eles eram judeus, coletando impostos de judeus que estavam subjugados pelos romanos. Ou seja, eles estavam financiando o dominador, o opressor. E além disso, eles estavam extorquindo, roubando, sem nenhuma consideração. Estavam nem aí para o povo, do povo. Então havia um grande ódio por eles. Grande ódio. No próprio Lucas, há um momento que há um fariseu, um religioso e um coletor de impostos. Vale a pena você voltar no capítulo 18. Estão orando. E o fariseu diz: Senhor, eu sou boa pessoa, eu sigo os seus mandamentos, eu vou às reuniões normal, eu contribuo regularmente para a igreja. Fala tudo assim, né? Aí do outro lado está um publicano dizendo: Senhor, eu sou uma pessoa miserável, não tenho nem direito de falar com o Senhor. Olha para mim com misericórdia. Está em Lucas 18, só para mostrar o contraste. Mas o ponto, havia uma prevenção, um preconceito muito profundo. Então, pequena estatura, obstáculo. Pessoas que não gostavam e, se possível, mudar de lugar só para fechar a entrada, não possibilitava a fazer isso. Ele era assim, com esses obstáculos. Sem contar o fato da murmuração, né, de chamá-lo de pecador e tudo mais, que nós vemos no texto também. Mas aqui nós vemos que ele fez algo extraordinário. E nós não fazemos isso para ganhar a salvação, mas nós fazemos isso para mostrar a nossa determinação. Ou seja, não vou deixar que o ódio dos outros me impeça de chegar ao Senhor Jesus. Não vou deixar que a crítica dos outros me impeça de chegar a Jesus. Não vou deixar o obstáculo físico me impeça de chegar a Jesus. E o que é que ele fez? Ele vai à frente, sobe numa árvore e ele está ali em cima. Então nós vemos o seguinte, aqui uma lição também, né? Se era urgente, precisava fazer, Deus havia colocado um sentimento no seu coração, mas ele estava determinado: eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou atrás. O Senhor colocou, eu vou atrás dele. Mas o texto nos ensina também, até agora, vendo da perspectiva de Zaqueu, agora vemos da perspectiva de Deus. É que Jesus aqui está demonstrando o caráter de Deus. O Zaqueu fez tudo isso sozinho, sem saber, no anonimato. Mas quando ele está lá em cima daquela árvore, o que acontece? Jesus vem, passando, Jesus vê, e Jesus falou: ô moço, por que você está trepado numa árvore? Foi isso que Jesus falou para ele? Como é que Jesus começou a conversa com ele? Zaqueu! Ai, dá um arrepio. É que Deus não só coloca o desejo no coração, mas Deus é maravilhoso, Ele nos conhece por nome. Ele conhece, Ele nos criou, Ele nos fez. Ele não é aquele Deus rancoroso que está lá dizendo: venha, se acerta as suas contas, fica bom, aí a gente pode conversar. Não, Ele já vem com graça. Zaqueu. E Ele não esperou o Zaqueu dizer: ah, Senhor, eu estou procurando, tive um desejo. Não, Ele disse: Zaqueu, desce depressa, ou desça depressa, eu vou ficar na sua casa hoje. Você já imaginou isso? Não sabemos se Jesus levou os discípulos. Provavelmente não, porque o texto não indica nada. Mas ele foi. E naquela época, ir na casa de alguém, estar com eles, envolvia uma comida. E aquela comida não era comida assim na mesa, tudo rapidinho. Não chama no Casa Nova, entrega já pronto. Não. Demorava, mandava os servos prepararem. Eles se deitavam ali naquele tapete com almofadas, reclinados com muita vontade. E algo extraordinário aconteceu. Eu queria que você soubesse que Jesus chama você, chama a mim por nome. Ele colocou o anseio, você fez a sua parte, que era não deixar que os empecilhos viessem bloquear esse encontro com Jesus. Mas Jesus agora abre o coração com você e começa a conversar. O que eles conversaram, nós não sabemos. Mas alguma coisa extraordinária aconteceu.
que me leva para o último ponto. Então você vê, urgência, última semana, tem que ser agora ou era agora. Há também o fato de que Deus colocou aquele sentimento, desejo no coração, o fato que os obstáculos estavam aí, o fato que Jesus o conhecia, estava esperando por ele, marcou o encontro, agora vem ao encontro dele. Mas por último, há alguma coisa que às vezes nós perdemos de vista. É que quando esse encontro é real, a nossa vida é transformada de maneira extraordinária. Eu escolhi um título para essa palavra e diz assim: um pequeno homem, uma grande transformação. Um pequeno homem, uma grande transformação. Lembrem-se que os fariseus, os murmuradores, eram pessoas religiosas. Eu diria que além da incredulidade de não crer em Jesus, um dos períodos que nós passamos é quando nós caímos na religiosidade. O que é religiosidade, pastor? É frequentar os cultos da igreja, as programações e eventos da igreja, participar de um grupo de célula, vir na reunião de oração, contribuir até, ser voluntário de um ministério. Mas quando nós fazemos isso, porque achamos que se fizermos isso, vamos ganhar pontos com Deus. Você entende o que eu quero falar? Religiosidade é quando a gente se separa, a gente honra o Senhor, mas a vida quem conduz somos nós mesmos. Esse é um perigo, me perdoa a expressão, desgraçado, porque parece bom, ele nos engana, ele nos amolece, ele faz com que a gente fique religioso. Esses indivíduos que diziam, está vendo, Jesus está lá com o pecador, porque eles pensavam, Deus só se importa com as pessoas boas. Precisamos ter cuidado com isso, muito cuidado. Porque quando encontramos com Jesus, algo extraordinário acontece. Apontar algumas coisas aqui que aconteceram. Até aquele momento de encontro com Jesus, aquele homem estava perdido nas trevas. Mas agora que ele encontrou com Jesus, eles têm vida eterna. Até aquele momento, aquele homem estava no caminho do inferno. Agora o seu nome estava no livro da vida. Ele ouviu dos próprios lábios de Jesus, você é um filho de Abraão. Abraão é o pai da nossa fé. Ou seja, ele é parte do povo de Deus. Então você vê essas transformações acontecendo. Mas há algo também que chamou a atenção, é que até aquele momento, aquele homem era ganancioso. Ele só estava preocupado em acumular para ele, só em guardar. Lucas está batendo firme nessa questão do apego às riquezas. No capítulo 18 ele fala do jovem rico. Aquele jovem que chegou até Jesus, e ele era um jovem excelente, excelente reputação, um alto nível na sociedade, com todos os recursos. Mas quando ele chega até Jesus, ele sabia os mandamentos, praticava os mandamentos, mas Jesus fala assim, uma coisa te falta. Que coisa é essa? Vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, então siga-me. É Jesus contra a riqueza? Não. O que ele estava dizendo é o seguinte, eu vejo que você está dividido entre a sua lealdade a mim e a lealdade às riquezas. As duas coisas não combinam. Você não pode servir a Deus ao dinheiro. Não tem como. Então eu creio que aqui o Senhor estava fazendo com ele o seguinte, aquela ganância desapareceu. Pastor, como é que você sabe disso? Ué, porque o texto falou o quê? Até então ele roubava. Até então ele era uma pessoa corrupta. Aqui imediatamente o coração dele é transformado. Não só filho de Deus, não só perdoado, mas a primeira transformação, a evidência qual é? Que agora ele está preocupado com os pobres. Aí ele pensou, eu vou dar uma esmola para os pobres. Toda vez que eu ver algum homeless na rua, ou um vizinho pobre, eu vou fazer isso. Foi isso que ele determinou? O que ele resolveu? Imediatamente. Eu vou dar metade. É difícil para quem é generoso, mas para quem é ganancioso, só Jesus na causa faz isso. Olha a transformação extraordinária. Agora os olhos se abrem. O coração se abriu, os olhos abriram. Ele vê o necessitado, ele dizia, não posso deixar de ajudar, e vou dar metade do que eu tenho. Mas não para aí a evidência. Quando uma pessoa tem um problema de vícios, de álcool, drogas, que está na reabilitação, tem vários passos, né? O primeiro passo é admitir que você é um alcoólatra ou um viciado em drogas. Mas há um ponto que diz o seguinte, você tem que fazer emendas.
amendas ou emendas, não sei a palavra em português, mas você tem que chegar para a pessoa, olha, eu com esse vício, eu fiz isso, machuquei, estraguei você, dei prejuízo. A pessoa vem, dá uma palavra, ou física, ou restauração, ou de alguma coisa, mas vem e faz uma correção. Ele fez, além de ajudar os pobres, o que mais ele resolveu? Eu vou procurar a quem eu extorqui, a quem eu roubei, de quem eu roubei. Mas imagine, a lei do Antigo Testamento era o seguinte: se você roubou $100 de alguém, você vai fazer restituição, você tem que dar a ele 1/5 a mais. Pelas minhas contas, $20 a mais. Então, você roubou 100, você chega para a pessoa e diz o seguinte: eu estou aqui porque agora eu sou uma nova criatura. Eu roubei 100 de você, aqui está 120. Mas ele chegou aqui, se minhas contas estão corretas, o que ele colocou naquele envelope? Eu roubei 100, mas eu estou te dando aqui $400. Imaginou o testemunho? O ponto é para mostrar o despreendimento, a transformação. Gente, nós podemos esticar essa aplicação para tantas áreas da nossa vida. Obviamente que financeira é uma delas. Estou pastoreando essa igreja já fazem 32 anos. Não passou um ano em que nós não tivemos sempre dificuldades com nossos irmãos sendo pessoas fiéis nos seus dízimos e ofertas de benevolência. Cada ano. Mas, porém, cada ano nós vemos sempre Deus operando. Deus funciona com a gente ou sem a gente. Essa é a boa notícia. Mas meu coração de pastor se entristece ao ver que tantos de nós não conseguimos ter essa transformação de dizer: Pai, tudo vem de Ti, do que é Teu nós entregamos. Nós lutamos, e quando lutamos e não fazemos, sabe o que nós estamos dizendo? É que nós não confiamos que Deus é capaz. Como aquele jovem rico que pensou: se eu vender tudo e der para os pobres, quem é que vai cuidar de mim? O Senhor lá do alto fala assim: quem você pensa que está cuidando de você todo esse tempo? Esse é um teste tão fácil de fazer. Tira o pulso na hora. O uso do nosso tempo. Nós vivemos numa sociedade, numa cultura que ela nos sufoca, demanda. A gente não tem tempo para nada. Ficamos à mercê dos trabalhos, ficamos à mercê dos horários. E principalmente nós, pais, às vezes cometemos o erro de estarmos tão ausentes que a mãe tem que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Como é que fica isso? Nós nos submetemos porque nós temos receio de que, se não fizer assim, vai faltar. E o Senhor olha do céu e fala o seguinte: olha para as aves do céu, olha para os lírios do campo. Quem você pensa que alimenta as aves? Quem você pensa que veste você? São evidências de um encontro com o Senhor Jesus. Uma mudança extraordinária, dramática que acontece em todas as áreas. Outra área é na área de como nós lidamos com os conflitos. Como é que nós tratamos com aquelas questões e situações que nos machucam. Eu fico sempre pensando em Jesus quando ele estava ali na cruz. Eu imagino, nem posso imaginar a dor que ele estava sentindo, tendo apanhado, maltratado, cravado suas mãos e pés aqui naquela cruz. Aquela posição já era de tal maneira para fazer difícil de respirar, porque toda vez que ele tinha que respirar, ele tinha que fazer um esforço tremendo. Imagina aqueles pregos rasgando a sua mão ali, mas ele fazendo isso, ele não abre a boca. Ele fez 7 palavras, né, 7 frases que ele falou na cruz, mas uma delas que me confunde, que me toca profundamente, quando ele diz assim: Pai, destrói esses miseráveis que me colocaram na cruz. É isso que ele fala? Pai, o quê? Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Isso não é bobeira, isso não é fraqueza, isso é um amor extraordinário. E eu vejo que às vezes nós lutamos impossibilitados de estender o mesmo perdão, a mesma graça àqueles que nos ofendem, àqueles que nos machucam. Isso não é direito para que as pessoas nos ofendam, nem nos machuquem, mas nós não podemos ter um coração de agora é o acerto de contas. Deu, fez, vai levar troco. Como é que nós podemos dizer: Pai, perdoa? A palavra de Deus lá em Tiago fala assim:
todos nós, devemos estar prontos para ouvir. Como é que é o resto do verso? Tardio para falar, tardio para irar-se. Tão simples, tão extraordinariamente difícil. Quando ouvimos uma intriga, uma maledicência, uma coisa, uma mentira, o que seja, que seja. Olha a diferença entre dizer e não querer perdoar. Vamos acertar as contas, e por outro lado dizer, Pai, perdoa. Não cheguei ao fundo, não entendi, vamos conversar, vamos apurar, porém, perdoa, Pai, por antecipação. Você está notando as diferenças? Nós precisamos ter a vida transformada no nosso lar, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filhos. Nós precisamos ter essa transformação profunda, extraordinária de encontro com Jesus no nosso trabalho, nos nossos ministérios, na nossa atitude. É tremendo. Aí você me pergunta, mas pastor, o que impede dessa transformação ser real na minha vida? O que me impede de realmente ter uma vida profundamente impregnada com a presença do Senhor? Nada impede. É só um desejo. É só um desejo. Só um desejo de dizer. Estava me lembrando quando os irmãos estavam cantando Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, né? Um dia foi assim, mas nos anos, nas experiências, endureci. Mas Senhor, hoje, meu desejo, minha oração, meu pedido é, faz tudo de novo, Senhor. Faz tudo de novo, Senhor. Mas também, você esteja aqui, conhece a gente, nos conhece por nome, nós conhecemos você por nome, mas você nunca passou por cima dos obstáculos para dizer, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Deus colocou o desejo no seu coração para fazer isso, mas você nunca deu esse passo de fé. Precisa ver. Lá em Apocalipse, o Senhor falou assim, por uma das igrejas, das 7 igrejas que ele escreveu. Eu estou parafraseando, ele dizia, eu gostaria que você fosse quente ou frio. Em relação a mim, Jesus falando. Mas porque você é morno, porque você é morno, o que ele deseja fazer? Quero vomitar você da minha boca. O pior estado que a gente pode estar é da religiosidade, da mornice. O Senhor nos convida 100%. Eu quero estar na sua casa, ele disse. Te conheço por nome. Dê o seu passo de fé, não permita que os obstáculos, nem crítica, nem isso, nem fulano, nem beltrano, nem circunstância, nada impeça você, físico, emocional, que seja. Atenda o convite do Senhor Jesus. Zaqueu teve que responder àquele convite, aquele comando de Jesus. Desce depressa. Eu quero estar na sua casa. Creio que o Senhor está falando para alguns de vocês aqui nessa congregação presencial, falando para outros que estão em casa, indiretamente, mas Ele está dizendo, desce. Eu quero ir à sua casa hoje. Quero começar essa transformação hoje. Em o nome de Jesus. Mas precisa haver um passo de fé. É uma maneira simbólica apenas. Ali o Zaqueu, na presença daquela multidão. E quando ele foi, ele não podia ouvir os murmúrios. Pessoas falando, está vendo? Jesus vai indo na casa de um pecador. Ele não estava nem aí. Sabe por quê? Ele entendeu que o propósito de Jesus, vindo a esse mundo, ele disse ali no versículo 10, ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então o Senhor está à procura de pessoas que ainda não se entregaram a Ele, para dizer, é hoje. Ninguém, nada vai impedir esse meu encontro com o Senhor.
Mas eu creio que o Senhor também está atrás de pessoas que no caminho se tornaram religiosos, tentando negociar. Eu vou ser fiel aqui, mas ali não. Um pouco aqui, ali não. Isso precisa terminar. Precisa ser completo com Ele. E o dia é hoje também. Então, seja qual for a sua área, a sua questão, o desafio que você está enfrentando, não importa que seja uma pessoa, mas eu creio que nós precisamos fazer tempo para dizer: desce depressa, o Senhor está falando, eu quero hoje pousar na sua casa, fazer uma tremenda transformação. Maior o pecado, maior a carga, maior o milagre. E Ele quer fazer isso hoje. Eu quero orar pedindo a Deus que seja qual que seja a amarra, se é raciocínio, se é medo de deixar, de entregar, o que seja, que isso seja destruído hoje. Que hoje, em nome do Senhor Jesus, sua vida seja transformada. Ao sair desse culto, você sai daqui uma pessoa nova, pronta a dizer: vizinhos, minha vida mudou. Colegas de trabalho, minha vida mudou. Família, minha vida mudou. Sou uma nova criatura. Agora as amarras estão rompidas em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor. Eu apenas, Senhor, eu sou aqui um mensageiro, falando daquilo que o Senhor já preparou para esses encontros com indivíduos, aqui presencial, em outros lugares. Mas eu oro, Senhor, que hoje amarras, cadeias sejam rompidas, ó Deus. E que pessoas possam, Pai, não só conhecê-lo, comungar com o Senhor, se renderem ao Senhor pela primeira vez, experimentar o milagre da transformação. Mas talvez, Senhor, pessoas, Pai, que já o conhecem, mas que ao longo dos anos se caíram na religiosidade de dizer: hoje isso muda, hoje vou a fundo, hoje vai ser diferente. Então, Pai, que hoje seja o dia dessa libertação, desse recomeço. Em o nome de Jesus, oh Pai. Abre cadeias, corta as amarras. Eu oro, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Fique de pé comigo. Se algum de vocês ouviu esse apelo, esse altar está aberto. Venha pelo Senhor, aqui estou. Se há mais alguém, hoje é o dia, hoje é a hora. Amém, Senhor. Há mais alguém, hoje é o dia. Precisa haver uma transformação completa. Há mais alguém, esse é o dia, em nome de Jesus. Espírito Santo, oh Deus, oh Pai, tua casa, oh Deus, tua morada, eu sou teu lar. oh Deus, eu sou, Pai, habita em mim, Deus. Onde as coisas de lugar, Pai, eu faz sou isso, Senhor. tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Graças a Deus para nossas irmãs corajosas, cheias de determinação. Mas eu creio que há alguns homens aqui hoje, nesta manhã aqui presente, que precisam dar um passo de fé e dizer: a minha vida vai mudar. Eu vou ser transformado pelo Senhor. Então, homem, essa palavra também se refere a você. Esposo, pai, filho, há um lugar para você aos pés do Senhor Jesus, ainda hoje. Não deixe passar essa oportunidade. Cantemos mais uma vez. Venha em nome de Jesus. Oh Senhor. Oh Deus. Oh Pai. Muitas coisas de lugar. Oh Senhor, Pai. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas o
teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara a tua alma, ele sara a tua alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas em lugar, sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa. Declara, igreja, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada.
é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Recebam a bênção. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Vocês vão e sejam bênção em nome de Jesus.